Sabemos que o senhor tem uma opinião muito desfavorável acerca dos médicos, disse Rameshwara Swami. Espero morrer sem um médico, disse Prabhupada. Mesmo que eu esteja seriamente doente, não chamem um médico. Cantem Hare Krishna, não fiquem perturbados. Todos têm que morrer. Vamos morrer pacificamente, sem médico, nada de remédios, injeções e proibições. Cantem Hare Krishna e dependam de Krishna. Prabhupada cita uma linha aqui e explica que este verso é de Prahlada Maharaja. Encontre-o, está no 7º canto. Harishauri dirigiu-se à estante de livros de Prabhupada para pegar o volume 2 do 7º canto do Śrīmad Bhagavatam. Depois de alguns instantes, ele encontrou o verso e leu em voz alta. Meu Senhor Nishinradeva, ó Supremo, devido ao conceito corpóreo de vida, as almas corporificadas nada podem fazer para a melhoria delas, se vós as negligenciais e deixais de cuidar delas. Quaisquer que sejam os remédios que elas tomem, mesmo que lhe tragam benefícios temporários, são de certo impermanentes. Por exemplo, o pai e a mãe não podem proteger o seu filho, o médico e o remédio não podem aliviar o sofrimento de um paciente, e um barco no oceano não pode proteger um homem que se afoga. É um fato, disse Prabhupada. Em última análise, é um fato, disse Gargamuni Swami. Mas talvez possamos ajudá-lo a sentir algum alívio temporário. Porque quando o Senhor fica doente, sentimos 3 pontinhos. Sim, admitiu Prabhupada. Mas nunca devemos nos submeter a tratamentos rigorosos. É melhor não fazê-lo. O melhor é cantar Hare Krishna. Srila Prabhupada, disse Bhavananda, no passado, quando o Senhor esteve mal de saúde, os devotos começaram a cantar Hare Krishna em todos os templos ao redor do mundo. Um especial canto e dança de Hare Krishna extraordinário. Talvez pudéssemos instituir esse programa de novo. Não, disse Prabhupada, não para a minha saúde. Façam o seu canto de Hare Krishna normalmente. Aquele primeiro ataque cardíaco na 2ª Avenida foi quase fatal. Você estava lá, creio eu. E Prabhupada virou-se para Gargamuni e ambos recordaram-se daquele ataque cardíaco de 1967. Harishauri disse que um médico homeopata acabara de receitar um remédio especial e Prabhupada concordou em experimentá-lo. Gargamuni disse que seu pai tinha uma inchação semelhante, só que era provocada pela diabetes. Eu tenho diabetes, disse Prabhupada. E Gargamuni Swami disse que seu pai costumava tomar injeção de insulina toda manhã. Muitos cavalheiros tomam insulina pelo menos uma vez por dia, disse Prabhupada, embora, obviamente, ele não tivesse intenção alguma de fazer isso. O principal programa de saúde de Prabhupada era sua dieta, mas nem com a alimentação ele era muito estrito. Estava presente em Bhubaneswar um cozinheiro indiano chamado Shantilal, o qual usava muitos temperos e manteiga clarificada ao cozinhar para Gargamuni e seus homens. Às vezes Prabhupada pedia para experimentar algo do que Shantilal cozinhara, o que perturbava intensamente ou imensamente os servos e as cozinheiras de Prabhupada, embora eles nada pudessem fazer a este respeito. Gargamuni também estivera doente recentemente e quando Prabhupada o viu pela primeira vez com seu cozinheiro Shantilal, ele dissera: eu pensei que você estava doente. Sim, replicara Gargamuni, mas de qualquer modo tenho que comer. Srila Prabhupada, o Senhor está fazendo uma alimentação muito simples. O Senhor não está comendo alimento condimentado. Às vezes também sinto falta do tempero, replicara Prabhupada. Se não há sabor, e sem esse sabor não tem sentido viver. Então Prabhupada e Gargamuni Swami, em espírito galhofeiro, consideraram-se dizendo que não deixariam de comer Krishna Prasadam saborosa. Preferimos morrer, riu Gargamuni Swami, e Prabhupada também riu.
Em seu último dia como secretário de Srila Prabhupada na Índia, Rameshwara Swami entrou na cabana de Prabhupada e novamente perguntou a respeito de uma futura guerra. O senhor tem mencionado várias vezes, começou ele, a inevitabilidade de um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. Não, disse Prabhupada, se ambos compreenderem a consciência de Deus, Krishna, então não haverá conflito algum. Agora estamos publicando livros em russo. Quando Rameshwara perguntou o que aconteceria se muitas cidades fossem bombardeadas, Prabhupada disse que as pessoas cairiam em si e adotariam uma vida mais simples e agrária, exatamente como estavam demonstrando as comunidades rurais da ISKCON Hare Krishna. Esta será uma boa lição para eles, disse Prabhupada. Então, este conflito faz parte da propagação da consciência de Deus, Krishna? Sim, é claro. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. No rodapé está aqui, a missão do Senhor Krishna é não só de proteger os seus devotos, mas também de refrear os canalhas. E agora perdi onde estava, Bima. Está aqui. Se eles entrarem em conflito, isso significa que suas atividades pecaminosas chegarão ao fim? Então, após o conflito, teremos oportunidade de influenciar as pessoas? Aproveitaremos todas as oportunidades, disse Prabhupada. Somos os melhores oportunistas. Anukulena Krishna. Em português, se algo é anukula, em português, favorável à propagação da consciência de Deus, Krishna, aceitamo-lo de imediato. Não importa o que seja, não dependemos da opinião pública para saber o que é bom ou o que é mal. Bom significa ser favorável à propagação da consciência de Deus, Krishna. Rameshwara disse que, segundo lhe parecia, o movimento da consciência de Krishna teria que crescer muito mais antes de realmente poder ser tão influente quanto Prabhupada estava indicando. Ele crescerá, disse Prabhupada, está crescendo. Para tal, basta que nossos trabalhadores sejam muito sinceros e estritos. Ninguém poderá impedi-los. Na realidade, se formos muito estritos e sinceros, ninguém conseguirá nos conter. Seremos os únicos a terem alguma visão do que fazer após a guerra, disse Rameshwara. Sim, disse Prabhupada. Temos uma visão clara das coisas. Não estamos inventando teorias. Apresentamos os fatos que vão se materializando. Por exemplo, começamos a organizar comunidades rurais, que aos poucos estão se materializando. O sistema ainda não está totalmente organizado, mas temos esperança de que as pessoas encontrarão a paz nessas comunidades. Estamos muito esperançosos. Após alguns dias, mais pessoas de Bhubaneswar passavam a visitar Srila Prabhupada. Certa noite ele estava em seu quarto conversando com diversos rapazes quando um deles perguntou-lhe: Bem, Swamiji, o que vem a ser Deus? Srila Prabhupada regalou os olhos, não acreditando no que ouvia. O que é isto? Disse ele. Você é indiano e não sabe o que é Deus? Esta é a degradação de Kali Yuga. Continuando sua crítica aguda, Srila Prabhupada explicou que os indianos têm o benefício especial da literatura e da cultura védicas. Portanto, todo indiano deve conhecer Deus, Krishna. Prabhupada deu a sua primeira palestra pública na noite seguinte, a qual compareceram cerca de 150 pessoas. Assim começou ele a sua palestra. Na noite passada, um cavalheiro me perguntou: o que é Deus? E Srila Prabhupada explicou que Sri Bhagavan aparece pessoalmente em nosso país, a Índia, Bharatavarsha, onde deixa suas instruções, as quais são acolhidas pelos mestres. A Índia, explicou Prabhupada, é especialmente favorecida, pois Deus encarna pessoalmente ali e transmite as suas instruções. Porém, hoje em dia, prosseguiu Prabhupada, nossos jovens estão perguntando
O que é Deus? Mas por que está acontecendo isto? Porque a civilização está se tornando cada vez mais animalesca. Qualquer pessoa que tenha um conceito corpóreo do eu, dizia Prabhupada, qualquer pessoa que julgue ter a sua identidade vinculada à sua família, país ou raça, não passa de uma vaca ou de um asno, segundo as escrituras védicas. Essa ilusão, né? A doença da pele, a doença da terra natal, as ilusões, né, Bima? Quem vive assim, quem pensa assim, segundo os Vedas, não passa de uma vaca ou de um asno. Ele advertiu repetidas vezes que os indianos tomassem cuidado para não afundarem a posição de precisarem perguntar o que é Deus. Infelizmente, ao lhe fazerem perguntas após a palestra, foi a mesma coisa. Desejo saber o significado da palavra Krishna, perguntou um homem. O senhor não sabe qual o significado de Krishna, retrucou Prabhupada. Não sabe mesmo? E o homem disse algo no idioma local e então disse em inglês. O sentido etimológico. Krishna, disse Prabhupada, significa todo atrativo. Krish Karshati. Sim, Krishna significa o atrativo, todo atrativo. Tem gente que fala outras coisas, né, Bimala? Fala que a tradução de Krishna é negro. Não, está errado. A tradução de Krishna em português é todo atrativo. Negro é chama Sundara. E afora isso, o Senhor não conhece Krishna? Aí está a dificuldade. Nosso povo tem se degradado tanto que precisa perguntar o que é Deus, o que é Krishna. Todos aqui estudam ou estudaram o 7º canto do Ramayana, mas agora perguntam, quem é o pai de Sita? Vejam só onde chegamos. Nascemos no país onde Krishna ensinou tudo, mas agora perguntamos, qual o significado de Krishna? O que é Deus? Vejam só a posição degradada em que estamos. Enquanto se dirigia de carro ao parque onde faria sua caminhada matinal, Prabhupada viu cartazes e bandeirolas anunciando a vinda de Sanjaya Gandhi à cidade. A plataforma política de Sanjaya Gandhi, em particular, era que todos deviam ser alfabetizados. Olhando pela janela para a terra pobre e improdutiva, Prabhupada disse, e que adianta a alfabetização se as pessoas são pobres e estão passando fome? Ele disse que as pessoas da região vinham ao programa noturno da ISKCON Hare Krishna só para conseguir um pouco de comida, alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Não era porque era Krishna Prasada, mas porque estavam famintas. Logo, se após muitos anos de estudo elas aprendessem a ler, mas continuassem sendo mal remuneradas e continuassem no mesmo emprego, então que benefício teriam? Semelhante educação não dava nenhum sentido à vida. Prabhupada lamentava ver tanta terra sem ser cultivada. Quando qualquer pessoa viaja aí, vê terras e vê mato e mais mato, né? Ninguém cultivando a terra. Ao ver diversos homens fazendo o Cooper, Prabhupada comentou que a maioria das pessoas passava fome e era pobre, ao passo que uma minoria morava em mansões, comendo em excesso e fazendo o Cooper para perder peso. Então, ele alfabetizará o povo, disse Prabhupada, e após algum tempo eles aderirão ao movimento nacionalista e matarão os ricos. Não, todos devem se ocupar em trabalhar na terra. E Prabhupada disse que seus homens da ISKCON Hare Krishna também deviam trabalhar, pois se não estivessem devidamente ocupados, viriam fofoqueiros e seriam vítimas do desejo sexual. Desde que chegara a Bhubaneswar, Srila Prabhupada falara várias vezes em visitar Jagannatha Puri a 1 hora de distância dali. Como tinha esperança de um dia construir um grande centro em Puri, queria ver alguns lotes de terra que estavam à venda. A última vez que estivera em Puri foi em 1958. Como seus discípulos ocidentais não tinham permissão de entrar no templo de Jagannatha, Prabhupada disse que também não entraria lá.
porém iria a Puri ver as terras que estavam à venda. Certo dia, de manhã cedo, aqueles indianos achavam que Deus era só deles, né? Achavam que Deus era propriedade deles. Deus é propriedade do devoto puro de Deus, e o devoto puro de Deus não discrimina. Certo dia de manhã cedo, Prabhupada foi em seu carro para Puri, na Baía da Bengala. Ele olhou diversas propriedades lá, mas ou elas ficavam em áreas de difícil acesso, ou seus prédios estavam em péssimo estado, ou ambas as coisas. Enquanto Prabhupada caminhava pela praia com seus homens, a arrebentação batia forte. Eu já pulei de alegria aqui, riu ele. Estive aqui em 1920 ou 1921. Naquela época eu era casado. Casei-me em 1918. Vim aqui após apresentar-me para prestar o meu exame de bacharelado. E, como estava alegre, eu pulava. Quando as ondas vinham, eu pulava. Passaram 57 anos desde então. Dizem que não mudamos de corpo, mas onde está aquele corpo? Agora preciso de bengala para caminhar. Na época eu pulava. Ainda sou o mesmo. Lembro-me de tudo, mas o corpo mudou. Qual é a dificuldade? É fácil entender isto. Ainda sou o mesmo. Senão, como poderia me lembrar de todas essas coisas? Mas o corpo daquela época já se foi. Tata Dehantara Prapti. Por que esses patifes não conseguem compreender uma filosofia tão simples como esta? Srila Prabhupada hospedou-se por um dia no Turisti Bangalore, à beira-mar, onde recebeu a visita de Shyamasundara Brahmachari, um de seus irmãos espirituais e membro da Purushottama Gaudiya Mata local. Depois de Shyamasundara foi a vez da visita de Sri Sevashivarata, membro do comitê de sacerdotes do templo de Jagannatha, e Prabhupada conversou com ele sobre a possibilidade de os devotos da ISKCON entrarem no templo de Jagannatha, Puri. Proibir os devotos de Deus ocidentais de entrarem no templo era uma atitude preconceituosa e ignorante. Já que os membros do movimento da consciência de Deus, Krishna, dedicavam-se plenamente à vida transcendental, não deviam ser considerados inaptos simplesmente por causa de sua origem ou de sua raça. Sevasiva Rati foi amigável e concordou com Srila Prabhupada. Prometeu que faria o que pudesse para ajudar. Também contou a Prabhupada que acabara de publicar um livro e o convidou a comparecer a uma reunião num pequeno festival numa tenda na noite seguinte, ocasião em que seria lançado o livro. Prabhupada aceitou o convite. Mais tarde, Prabhupada foi sentar-se na varanda do lado de fora de seu quarto no Turisti Bangalore. Enquanto admirava Shantilal preparando o almoço na parte de trás do furgão de Gargamuni, ele sentiu o aroma dos condimentos sendo fritos na manteiga clarificada. Chamou o Gargamuni Swami e pediu que se lhe trouxesse um prato do que Shantilal cozinhava quando estivesse pronto. Logo, Prabhupada desfrutava de uma refeição de arroz, caldo de ervilha, puris, sabidis condimentados e molhos de frutas picante. Disse que Shantilal cozinhava maravilhosamente e que os devotos em todos os templos da ISKCON deviam aprender esta arte. Se os comedores de carne chegassem a experimentar semelhante Krishna Prasadam, disse ele, abandonariam os seus hábitos pecaminosos. Sentado em seu quarto de hotel aquela noite na companhia de alguns discípulos, Prabhupada recordava-se de quando chegara aos Estados Unidos em 1965 e dos 2 ataques cardíacos que sofrera no mar. Dizem que quem sofre um terceiro ataque cardíaco, disse Prabhupada, fatalmente perece. Tive 2 ataques no navio e depois um terceiro em Nova York. Fiquei paralisado. O lado esquerdo todo paralisado. Não sei como escapei daquela. E uma moça, a esposa do capitão do navio, estudava astrologia. Ela me disse, Swami, se o senhor sobreviver ao seu 70º aniversário, então viverá 100 anos. E Srila Prabhupada e seus discípulos riram.
Assim prosseguiu... Peraí, deixa eu tomar água. Assim, prosseguiu Prabhupada, de algum modo sobrevivi ao meu 70º aniversário. Não sei, 3 pontinhos. Dizem que viverei 100 anos, mas o 70º aniversário foi duro. 3 ataques cardíacos e paralisia, e eu não tinha família. Naquela época eu não tinha nenhum de vocês comigo, estava só. Não dependia de ninguém, porém no navio senti que Krishna iria me salvar. Eu viera para cumprir a missão dele. Volta e meia os devotos traziam à tona o assunto lavagem cerebral e desprogramação. Aquela noite, um dos devotos mencionou que às vezes a oposição, usando o testemunho de um ex-discípulo de Prabhupada, falava contra o movimento Hare Krishna. Porque ele é um patife, explicou Prabhupada. Por isso foi excomungado. Meu mestre espiritual o expulsou do movimento Hare Krishna. Qual é então o valor de seu testemunho? É natural que quem se afastar do movimento Hare Krishna voltar-se-á contra nós. Ao pregarmos, deparamos com estas coisas. Vocês não podem esperar que tudo corra às 1000 maravilhas. E os devotos concordaram, e alguém acrescentou que um dos discípulos mais íntimos de Jesus o traíra. E Srila Prabhupada comparou aquele problema com os problemas que enfrentara logo ao chegar aos Estados Unidos. Recordou-se ainda de sua doença quase fatal de 1967 e de seu regresso à Índia, onde conseguira recuperar-se. Mas, mesmo após voltar aos Estados Unidos, comentou ele, não conseguira dormir à noite por causa de um ruído proveniente de seu ouvido. Enquanto existir corpo, disse Prabhupada, muitos serão os contratempos. Conforme adverte Krishna, eles vêm e vão. Não liguem para isto. Prabhupada cita uma linha aqui, em português. Problemas físicos e mentais, inimigos, quantos obstáculos. O que se pode fazer? É preciso aprender a tolerar. Assim é o mundo material. Não podemos esperar que tudo corra bem, que todos sejam felizes. Isto não é possível. Se Krishna fez esta advertência a Arjuna, imaginem o que ele nos diria. Krishna jamais diz, fiz uma mágica e por isso você não terá mais sofrimentos. Ele jamais deu nenhum comprimido a Arjuna. Portanto, temos que agir conforme a orientação dele. Os mestres modernos dizem, vou lhe dar um pouco de cinza mágica e não haverá mais problemas. Mas Krishna disse, o que Krishna disse? Ele disse, não, aprenda a tolerar. Ele não disse você é um tolo, por isso tome um pouco de cinza. Tampouco Arjuna perguntou, por que me pede para lutar? Dê-me um pouco de cinza mágica para usá-la como munição. Ele não foi tão tolo a ponto de pedir que Krishna, por meio de alguma mágica, matasse seus inimigos. Ele lutou de verdade. Isto é o Bhagavad Gita. Logo, encarem as coisas como elas são e dependam de Deus, Krishna. Este é o nosso dever. Não esperem por cinzas mágicas e milagres. Na manhã seguinte da sacada de sua varanda, Srila Prabhupada admirava os devotos nadando na baía da Bengala. Chamando Harishauri, ele disse que gostaria de tomar banho de mar e perguntou o que ele achava da ideia. Harishauri e os demais devotos presentes acharam que era uma boa ideia. A água do mar era considerada ótima para a saúde, disseram eles. Prabhupada disse que faria uma experiência e após tomar a sua massagem matinal, desceu até a praia usando uma toalha e carregando outra toalha. A praia ficava a cerca de 100 metros do hotel. Quando Prabhupada se aproximava da água, todos os devotos correram em sua direção, cada um com sua toalha. Alguns devotos já estavam dentro da água e quando Prabhupada chegou à beira-mar, todos reuniram-se ao seu redor.
Enquanto as ondas adentravam a areia e molhavam os pés de Prabhupada, Harishauri pegava a água com as mãos, em concha, e banhava o corpo de Prabhupada, os braços, o peito e a cabeça, removendo o óleo de semente de mostarda que ele lhe aplicara durante a massagem. Logo, outros devotos puseram-se a dar reverentes esparramadas de água sobre o corpo de Prabhupada. Parado com a água quase até os joelhos, com o brilho solar iluminando seu corpo de tez dourada, Prabhupada ria à medida em que apareciam mais devotos. Os devotos sentiram que aquele passatempo era tal qual um abhisheka, um banho da deidade, e quando o Guru Kripa Swami passou a cantar as orações entoadas durante o banho da deidade, Chintamani Prakasha Sadmasu, os outros devotos aderiram, cantando e participando do banho à beira-mar. Srila Prabhupada deleitava-se com aquilo, às vezes movendo a cabeça para frente de modo a indicar que queria que se derramasse água em sua cabeça, fechando então os olhos enquanto os devotos derramavam a água. Tendo Prabhupada perdido o equilíbrio por um instante, Harishauri o agarrou. Os pés de Prabhupada estavam afundados na areia e, quando ele ergueu um dos pés, este saiu enlameado. Enquanto ele meneava os dedos dos pés, um devoto lavou-o bem com a água do mar. Prabhupada então se curvou, colocou um pouco de água do mar na boca e depois a cuspiu. Apenas Guru Kripa Swami foi rápido o bastante para pegar um pouco da água e bebê-la. Devido ao fato de Prabhupada ter permitido que os devotos o banhassem e o massageassem, estes foram arrebatados por sentimentos estáticos. Após cerca de 10 minutos, Prabhupada saiu da água. Após cerca de 10 minutos, Prabhupada saiu da água, mudou de roupa e caminhou de volta ao hotel, onde 2 devotos acompanharam-no até uma cadeira confortável, sentaram-no e transportaram-no até o seu quarto para o descanso vespertino. À tarde, Sivarat retornou para ver Prabhupada, acompanhado desta vez por outro sacerdote brahmana de Puri. Eles deram um pouco de Krishna Prasadam de Jagannatha Puri a Prabhupada e cantaram o Jagannatha Ashtakam. Em silêncio e com ar de aprovação, Prabhupada ouvia os sacerdotes brahmanas cantando as famosas orações, cujos versos terminavam todos com Jagannatha Swami, Nayana Patagami Bhavatume. Muito bonito, né? Ainda mais tem meu nome no meio. Jagannatha Swami, Nayana Patagami Bhavatume. Jagannatha, já parei. Em português. Ó Senhor do Universo, por favor, deixai que eu vos veja. Quando... me deu saudade de Jagannatha, Bimala. Que saudade de Jagannatha. Na lanchonete lá de Nova Goku. Trouxeram Jagannatha Prasada para Prabhupada. Isso me deu saudades da lanchonete. Quem sou eu para sentir saudades da deidade? Coitado de mim. Quando os 2 sacerdotes brahmanas acabaram de cantar, Prabhupada disse: Bem, estes devotos de Deus europeus e americanos estão ansiosos por Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. E será por intermédio de sua intervenção que eles poderão ver o Senhor Jagannatha Swami. Esta é a ansiedade deles, Jagannatha Swami Nayana Patagami. Sevasivarat novamente expressou sua solidariedade, dizendo discordar da ordem de os devotos não poderem entrar no templo de Jagannatha. Além disso, revelou... Além disso, revelou a Prabhupada mais detalhes do... Posso continuar, Bimala? Que palhaçada que você está fazendo aí. Não posso rir agora. Onde eu estava aqui? Além disso, revelou a Prabhupada mais detalhes do livro que publicara. Vou ler de novo aqui esse pedaço.
Seva Sivarat novamente expressou sua solidariedade dizendo discordar da ordem de os devotos não poderem entrar no templo de Jagannatha. Além disso, revelou a Prabhupada mais detalhes do livro que publicara, uma compilação de versos seletos da tradução de Jagannatha Dasa do Śrīmad Bhagavatam para a língua de Orissa. Seva Siva também escrevera alguns comentários e seu livro seria lançado no encontro aquela noite. Prabhupada novamente prometeu comparecer e fazer um discurso para os sacerdotes brahmanas e religiosos de Puri. Naquela noite, Srila Prabhupada foi o convidado de honra no Pandal, a grande tenda do festival à beira-mar, e seus discípulos acompanharam-no até o palco com um vibrante canto e dança público de Hare Krishna. Prabhupada tomou seu assento. Terminado o canto e dança público de Hare Krishna, um dos administradores do templo de Jagannatha adiantou-se e enguirlandou Srila Prabhupada. Então Seva Siva anunciou: agradecemos a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada pela gentileza de vir abrilhantar esta ocasião em que nos reunimos para prestar nossas respeitosas homenagens à Sua Santidade Jagannatha Dasa Goswami, um eminente contemporâneo do Senhor Krishna Chaitanya. De repente, cerca de 5 sacerdotes brahmanas sentados numa plataforma levantaram-se e encaminharam-se para fora do palco, juntando-se em seguida a um grupo de canto e dança público de Hare Krishna, em frente a um altar próximo dali. Pareceu estranho para os devotos que aqueles homens tivessem que sair logo quando Srila Prabhupada estava prestes a falar. Fico-lhes muito grato, começou Srila Prabhupada, mas então o sistema de som pifou. Srila Prabhupada esperou enquanto um de seus discípulos, que era eletricista, consertou o aparelho. Srila Prabhupada voltou a falar com a voz amplificada acima da distração dos cantos de Hare Krishna vizinhos. Portanto, a nossa maneira humilde, dizia Prabhupada, temos procurado introduzir a cultura de Jagannatha Swami. Jagannatha Swami Nayana Patagami Babatume. Seva Siva convidara Prabhupada a falar sobre o lançamento do novo livro, e Prabhupada já mencionara, para seus discípulos em particular, que aquelas pessoas o haviam convidado pensando em satisfazer os seus próprios objetivos. Está vendo? Foi o que eu falei no programa passado, viu? Eu só queria usar Prabhupada para vender o livro dele. Mas agora Prabhupada aproveitava a ocasião para falar sobre o Senhor Jagannatha. Ao invés de falar sobre o Jagannatha Dasa de Orissa, ele tinha em mente uma mensagem especial. Os senhores ficarão muito satisfeitos de saber, prosseguiu ele, que em 1967 eu introduzi o Festival de Carros do Senhor Jagannatha em São Francisco, e desde então este festival vem sendo observado todo ano. E por decreto do governo municipal, o dia do Festival de Carros do Senhor Jagannatha é feriado. O dia 20 de julho é o dia oficial do Festival de Carros do Senhor Jagannatha, determinado pelo governo. Todos participam do Festival de Carros do Senhor Jagannatha, não apenas os devotos, como também os estranhos. 10 a 12 mil pessoas compareceram ao Festival do Senhor Jagannatha, sendo que a todas elas servimos Krishna Prasadam. Todos sentem-se muito agradecidos. Segundo o noticiário do jornal, as pessoas nunca sentiram tanto êxtase como estão sentindo no Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Os policiais dizem que onde se concentram grandes multidões nos países ocidentais, sempre há violência e confusão. Por isso eles ficaram surpresos ao observarem que a multidão presente ao Festival de Carros do Senhor Jagannatha manteve-se pacífica e ordeira. Em seguida introduzimos o Festival de Carros do Senhor Jagannatha em Londres. A Trafalgar Square é a praça mais famosa de Londres. Nesta praça há uma grande coluna chamada Coluna de Nelson. O nosso carro do Senhor Jagannatha era tão alto que o jornal The Guardian criticou este Festival de Carros do Senhor Jagannatha,
por considerá-lo rival da coluna de Nelson. Em seguida, introduzimos o Festival de Carros do Senhor Jagannatha na Filadélfia. Ano passado, introduzimos o Festival de Carros do Senhor Jagannatha em Nova York. E também temos o Festival de Carros do Senhor Jagannatha em Melbourne e Sydney e em Paris. Assim, nos países ocidentais, temos introduzido um Festival de Carros do Senhor Jagannatha após o outro. E Jagannatha Swami está atraindo a atenção do povo ocidental. De repente, alguns dos homens presentes no palco começaram a conversar em voz alta na língua de Orissa. Prabhupada se virou e disse: "O que é isto?" E os homens se calaram e Prabhupada prosseguiu. Deste modo, viram... desculpem, não estava pensando... Eles acham que Deus é propriedade deles, né, Bimala? Eles acham que não entenderam que Jagannatha é o Senhor do universo. E não de um paizinho, de um povinho. Deste modo, virão pessoas de todas as partes do mundo visitar a sua Jagannatha Puri, o que lhes trará benefícios sob vários pontos de vista. Do ponto de vista turístico, o governo será beneficiado. Quando as pessoas sentem-se atraídas a ver Jagannatha Puri, Jagannatha Swami, isto é muito bom. Mas infelizmente vocês não permitem a entrada de estrangeiros no templo. Que medidas se poderiam tomar? Vocês deviam acabar com este preconceito em virtude do qual forçam Jagannatha Swami a ficar restrito a seu lar e não expandem a misericórdia do Senhor Jagannatha. Ele é Jagannatha. No rodapé está aqui, Senhor do Universo. Ele não é apenas Purinata ou Orianata, ele é Jagannatha, o Senhor do Universo. Krishna declara no Bhagavad Gita que Bhoktaram Jagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Esta é a definição de Jagannatha Sarvaloka Maheshwaram. No rodapé, Krishna é o proprietário e controlador de tudo. Por que então negar a audiência do Senhor Jagannatha aos habitantes de Sarvaloka? Shri Krishna Chaitanya jamais aprovou tal atitude. Shri Krishna Chaitanya disse que... Vou ler a tradução em português. Se as coisas estão acontecendo e se as pessoas estão ansiosas para vir aqui, por que reprimi-las? Que motivos vocês têm para fazer isto? Isso não é muito bom. E Srila Prabhupada continuou argumentando que os estrangeiros adeptos do culto dos devotos de Deus deviam ter livre acesso ao templo do Senhor Jagannatha. O Senhor Krishna Chaitanya, disse ele, condenava que se ofendesse os devotos de Deus. Portanto, declarou Prabhupada, ele viera a Jagannatha Puri especificamente para solicitar aos líderes que banissem aquela restrição ofensiva e fossem amistosas para com os devotos estrangeiros. Convidou os líderes de Puri a virem visitar os templos de Jagannatha, Irada e Krishna no mundo inteiro e constatarem como os estrangeiros haviam realmente virado devotos puros de Deus, evitando estritamente a vida pecaminosa. Nenhum sexo ilícito, nenhum consumo de carne, peixe ou ovos, nenhuma intoxicação, nenhum jogo de azar, disse Prabhupada. Por que não recebê-los como devotos merecedores de uma acolhida digna? Isto é o que lhes peço. Espero que estejam presentes aqui muitos intelectuais, eruditos e devotos. Eles devem esforçar-se para acabar com essa mediocridade e permitir que trabalhemos juntos com Jagannatha para pregar o culto de Bhakti Yoga, o culto da devoção a Deus em benefício do mundo inteiro. Quando Prabhupada terminou sua palestra, Hari Shaurya aproximou-se dele e perguntou se ele desejava responder às perguntas do público. Mas Sevasiva dirigiu-se rapidamente a Prabhupada e disse, não, perguntas não. Sevasiva pegou o pequeno volume que era supostamente o motivo daquela reunião, o Bhagavata de Jagannatha, disse Sevasiva, e entregou a Srila Prabhupada pedindo que agora falasse, como era esperado, sobre o mérito do livro e seu lançamento. Srila Prabhupada olhou com indiferença para o pequeno livro em sua mão, então falou ao microfone.
Bem, o que direi? Não conheço. É claro, a língua oriça, mas disseram que este é o Bhagavata de Jagannatha. Assim sendo, hoje é o dia de seu lançamento. E Prabhupada devolveu o livro à mesa e levantou-se para sair. E a audiência o aplaudiu. Em seguida... Posso continuar, Bimala? Em seguida, Srila Prabhupada, seguido por seus discípulos, saiu caminhando pela praia na escuridão e entrou num templo da Gaudiya Mata próximo dali, onde os devotos fizeram um canto e dança público de Hare Krishna. Dali foram para outro templo da Gaudiya Mata, Purushottama Mata, onde fizeram outro canto e dança público de Hare Krishna. Durante o canto de Hare Krishna na Purushottama Mata, Prabhupada sentou-se numa cadeira. Na hora de sair, ia levantar-se com a ajuda da bengala, mas de repente, quando já estava quase de pé, caiu de novo na cadeira. Harishauri teve que ajudá-lo a erguer-se, segurando-o por baixo dos braços. Prabhupada não disse nada, apenas caminhou lentamente para fora do salão e entrou no carro. Nem todos perceberam o colapso momentâneo de Prabhupada, mas ao voltar para o seu quarto, Harishauri, preocupado, descreveu o acontecido numa carta a um irmão espiritual como mais um indício de que a saúde de Srila Prabhupada está cada vez pior. Certamente nenhum dos sábios de Puri percebera qualquer piora de saúde depois de ouvir Srila Prabhupada discursar em nome do Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo. Em Bhubaneswar, pouco antes das 3 da madrugada de 30 de janeiro, Srila Prabhupada começou a ditar o 10º canto do Śrīmad Bhagavatam. Um de seus servos no quarto ao lado, ouvindo a gravação do 10º canto, ficou tão alvoroçado que despertou os demais devotos. A parede divisória entre os dois quartos tinha cerca de 1,80 m de altura, existindo um vão entre o fim dela e o telhado de sapê. A luz do quarto de Srila Prabhupada iluminava o quarto anexo através daquele vão, e sua voz, embora débil, era claramente audível do outro lado. Ele estava ditando uma breve descrição de cada capítulo do 10º canto. O primeiro capítulo, composto de 69 versos, começou ele, descreve a avidez de Maharaja Parikshit por instruir-se sobre a encarnação do Senhor Krishna, e também narra como Kansa matou os 6 filhos de Devaki porque temia ser morto pelo 8º filho dela. O segundo capítulo contém 42 versos, 3 pontinhos. A paciente descrição feita por Prabhupada de cada um dos 90 capítulos do 10º canto era a epítome da transmissão, desculpem. Tá, deixa eu tomar água. A paciente descrição feita por Prabhupada de cada um dos 90 capítulos do 10º canto era a epítome da transmissão fiel do conhecimento em sucessão discipular, sem invenção, interpretação, adição ou subtração. Portanto, ao falar, ele manifestava a mesma fé plena manifesta por Shukadeva Goswami, o orador original da coleção Śrīmad Bhagavatam, ao transmiti-lo 5.000 anos antes a Maharaja Parikshit. Pelo simples fato de cantarmos ou repetirmos os passatempos eternos de Deus, dizia Prabhupada, nos libertamos da contaminação de Kali Yuga. Está vendo? Esta é a missão da consciência de Deus, Krishna, ouvir a respeito de Deus, Krishna, e se libertar, assim, do cativeiro material. Sentados sobre seus cobertores, os devotos escutavam, mas não queriam mais dormir. Aquele era um importante momento histórico. Posso continuar? O 10º canto começa há 5.000 anos, com o mundo inteiro oprimido por governantes demoníacos, e Prabhupada comparava a situação da época com a situação atual. Embora estivesse débil, suas palavras não eram fracas, e ele era destemido, seguro de si,
tentando omitir o poder supremo da personalidade de Deus, ditava Prabhupada. Os demônios proclamam-se reis e presidentes independentes e desta maneira incentivam o caos, aumentando o seu poderio militar. Quando o caos se torna muito proeminente, Krishna aparece. Também hoje em dia diversos estados demoníacos em todo o mundo estão aumentando o seu poderio militar de muitas maneiras, o que torna a situação cada vez mais constrangedora. Portanto, Krishna aparece através de seu nome no movimento Hare Krishna, que com certeza aliviará o fardo do mundo. Filósofos, religiosos e o povo em geral devem aderir a este movimento Hare Krishna com muita seriedade, pois os planos e artifícios humanos não ajudarão a trazer paz à terra. Srila Prabhupada era como um general de brigada em sua tenda e seus discípulos eram como soldados de infantaria. Eles sabiam que estavam ouvindo as estratégias de batalha antes mesmo que a informação se disseminasse através da cadeia de comando. Eles vibravam, cheios de fé, ouviram Prabhupada afirmar que, assim como Krishna derrotara os governantes demoníacos, também o movimento Hare Krishna neutralizaria a cultura demoníaca da era atual. Mais tarde, durante a caminhada matinal, um dos devotos revelou a Prabhupada que os devotos planejavam colocar o seu nome numa placa na porta de seu quarto, dizendo que no dia 30 de janeiro, às 2h50 da madrugada, Srila Prabhupada iniciara o 10º canto, e Prabhupada ficou alegremente surpreso ao saber que eles o haviam ouvido. Pode-se ouvir a flauta de Krishna no 10º canto, disse Prabhupada, e os capítulos 29 a 34 são o rosto sorridente de Deus, Krishna. Vou ler de novo. Pode-se ouvir a flauta de Krishna no 10º canto, disse Prabhupada. E os capítulos 29 a 34 são o rosto sorridente de Krishna. Outro dos membros do GBC de Srila Prabhupada, Satswarupa Dasa Goswami, acabara de substituir Rameshwara Swami como secretário mensal de Prabhupada. Certa noite, enquanto estava sentado com Prabhupada em seus aposentos, Satswarupa perguntou-lhe, que é quem compilou essa biografia aqui, né? Satswarupa perguntou-lhe, Srila Prabhupada, logo quando cheguei aqui, Rameshwara Maharaja me contou que o Senhor estivera descrevendo como a consciência de Deus, Krishna, tomaria o poder nos Estados Unidos, mas eu acho difícil ter esta visão, uma vez que o que vemos hoje em dia é exatamente o oposto. É verdade, disse Srila Prabhupada. Por enquanto estamos apenas criando raízes. É preciso regar e proteger a planta para então conseguir os frutos. Nosso movimento Hare Krishna precisa ser protegido. É preciso que as pessoas tomem conhecimento de nós lendo nossos livros. E temos que falar sobre os livros. Então, não é algo que acontecerá da noite para o dia? Não, disse Prabhupada. Crescerá aos poucos. Já plantamos a semente, agora protejam-na, introduzindo cada vez mais livros em cada lar. Prabhupada voltou a referir-se ao vindouro processo legal de Nova York. Pelo menos digam-lhes para lerem nossos livros, disse ele. Este é o nosso depoimento. Em nossa defesa pedimos a eles que em primeiro lugar leiam estes livros e depois façam o seu depoimento. Quando acabarem de ler, que façam seu julgamento. Deem-lhes todos estes 84 livros na época. Srila Prabhupada ficou eufórico com a ideia de os juízes e advogados lerem todos os seus livros. Ele estava falando sério e insistiu para que os devotos fizessem com que as autoridades lessem os livros como provas legais da defesa. Srila Prabhupada prosseguiu. Krishna diz... Caiu a internet. Internet melhor do mundo. Onde eu estava, hein? Aí, tá vendo? Me perdi, viu? A internet caiu, me perdi. Qualquer coisa, desculpa, tá? Vou procurar aqui.
Aqui, ó. Prabhupada queria que as autoridades lessem os livros como provas legais da defesa. Srila Prabhupada prosseguiu. Krishna diz, Sarva Dharmam Parityaja, rendam-se a mim e abandonem qualquer outra religião. Mas alguém poderá perguntar, por que deveríamos nos render? A partir desta pergunta podemos estender a argumentação por 3 anos. Tudo virá à tona. Que é Deus? Que é a criação? Qual a posição? Qual a sua posição? Por que se render? E assim por diante. O que você acha disso? Sim, devemos introduzir os livros tanto quanto possível, disse Satswarupa. Escreverei uma carta para Nova York e lhes direi para enfatizar isso. Levem todos estes livros ao tribunal, disse Prabhupada. Certa vez em Calcutá, um grande advogado chamado Sr. Ghosh levou uma pilha de livros para desenvolver a sua argumentação em um processo. Os juízes, sendo amigos dele, criticaram-no carinhosamente. Mas, Sr. Ghosh, o senhor trouxe toda a biblioteca? Sim, excelência, disse o Sr. Ghosh, só para ensinar-lhes direito penal. E Srila Prabhupada riu e repetiu, sim, excelência, só para ensinar-lhes direito penal. E Prabhupada queria que seus discípulos aplicassem a mesma lógica no processo de Nova York. Se o juiz objetasse e dissesse, por que vocês trouxeram tantos livros só para importunar-me? E os devotos deveriam replicar, o Senhor tem que ouvir, talvez demore 12 anos para ouvir, mas o Senhor tem que ouvir, isto é a lei. Parecia difícil, mas os devotos sabiam que teriam que tentar. Aquela era a instrução específica de Srila Prabhupada para tratar do processo. Devemos dizer que jamais tentamos lavar o cérebro de ninguém, disse Prabhupada. Agimos conforme as instruções das escrituras védicas. A autoridade. Eis a evidência. Não inventamos nada. Portanto, é preciso que eles leiam todos os livros. Acho que vocês devem fazer a defesa dessa maneira. Nosso depoimento de defesa já está escrito em seus livros, disse Harishauri. Em determinados trechos, perguntou Satswarupa, ou devemos dizer-lhes para ler todos os livros? E Prabhupada gritou, todos! Linha por linha! Nossa defesa está contida em 84 volumes. Mas eles dirão, disse Guru Kripa Swami, se lermos todos esses livros também ficaremos com o cérebro lavado. Este é meu dever, disse Prabhupada. Vocês estão tentando lavar o meu cérebro e eu estou tentando lavar o seu. É o que está ocorrendo. Esta é a disputa. É uma luta. Vocês tentam com sua força. Eu tento com a minha. De outro modo, por que estaríamos lutando? Vocês têm o direito de não concordar comigo e eu tenho o direito de não concordar com vocês. Agora vamos resolver a questão. Em Bhubaneswar, a 2 de fevereiro, o dia do aparecimento do Senhor Nityananda, Srila Prabhupada presidiu a cerimônia de instalação da pedra fundamental. Cerca de 1000 pessoas vieram tomar Krishna Prasada, um alimento oferecido a Deus no altar durante todo o dia. Sevasi Varati compareceu e discursou. Depois discursou Swarupa, não é Satswarupa, tá, desculpem. Depois discursou Swarupa Damodara, discípulo de Prabhupada, e o próprio Prabhupada também. Mais tarde, Prabhupada conversou com seus discípulos sobre como administrar o templo de Bhubaneswar. Alguns dos renunciados admitiram a Prabhupada que não viam muito potencial ali. Por que não? Perguntou Prabhupada. Esta é a capital de Orissa. As pessoas estão nos visitando. Devemos ter centros Hare Krishna em cada cidade. Mesmo que não seja um grande centro, alguém tem que ficar e trabalhar aqui. Mesmo que as pessoas estejam vindo toda noite só para comer Krishna Prasadam, isso também é pregação. Um dos devotos disse que o templo ficava longe demais da cidade e que Orissa era pobre demais. Uma ideia melhor seria tentar construir um grande templo em Jagannath Puri.
E Srila Prabhupada replicou que era mesmo uma ideia boa construir um templo em Jagannatha Puri, mas Bhubaneswar também era importante. Gaura Govinda Swami, o discípulo de Prabhupada nascido em Orissa, disse a Prabhupada que tão logo terminasse a peregrinação anual à Índia, todos os devotos partiriam e ele ficaria sozinho com um ou dois estudantes celibatários. Sendo a pessoa indicada para traduzir os livros de Prabhupada para o idioma de Orissa, ele pediu a Prabhupada que lhe arrumasse alguém para ajudar a administrar o centro. Onde está o gordo? Perguntou Prabhupada. Tragam-no aqui. E um devoto saiu correndo à procura de Bhagavata. Quando o devoto o encontrou, Bhagavata estava sentado na tenda dos devotos visitantes, revelando aos outros devotos o seu plano para ir para Nova York. Ao ouvir que Srila Prabhupada queria vê-lo, presumiu ter algo a ver com a cerimônia de instalação da pedra fundamental, da qual ele estava encarregado. Porém, bastou ele entrar no quarto de Prabhupada para perceber que algo diferente estava para acontecer. Srila Prabhupada sorriu e perguntou a Bhagavata como ele estava. Estou bem, Srila Prabhupada. O que você acha de ficar aqui e administrar esse centro? Bem, Srila Prabhupada, realmente não creio que possa ficar aqui, é muito difícil. Você não poderia ficar aqui e construir este prédio? Poderia, mas é muito difícil. Eu já estava com tudo arrumado para ir para Nova York. E Bhagavata nervoso contou a Prabhupada que acabara de receber um telegrama de Adikeshava Swami, o convidando para vir a Nova York e liderar um importante departamento de pregação no templo. Nova York, disse Prabhupada. Eles já têm gente demais em Nova York. Você não precisa ir para Nova York, deve ficar aqui. E Bhagavata fez uma objeção. Não conseguia trabalhar com Gargamuni Swami, o membro do GBC encarregado daquela região da Índia. E Prabhupada replicou que ia mandar Gargamuni para Bangladesh. Ele não seria mais o encarregado da ISKCON em Orissa. E Prabhupada supervisionaria Bhagavata pessoalmente. A próxima objeção de Bhagavata Dasa foi que ele não estava bem de saúde e que precisava dormir bastante. Este lugar é muito saudável, refutou Prabhupada. Basta você entrar no mato e defecar, depois se lavar com sua vasilha e limpar a vasilha com lama. E você pode tomar banho com a mesma vasilha. Dessa maneira você permanecerá limpo e saudável. Então Bhagavata levantou sua última objeção. Srila Prabhupada, disse ele, para lhe dizer a verdade, não estou cantando Hare Krishna no rosário. Eu acho melhor ir para Nova York, pois lá estarei em boa companhia e ficarei forte em minhas regulações. Está bem, replicou Prabhupada, você tem trabalhado arduamente. Por isso, se às vezes não canta Hare Krishna, as voltas de Hare Krishna no rosário, não faz mal. Enquanto estiver trabalhando assim, não faz mal deixar as voltas de Hare Krishna no rosário para outra ocasião. Bem, estava ficando sem desculpas, né, Bima? Bem, Srila Prabhupada, disse Bhagavata Dasa, segundo o Guru Ashtakam, posso entender que quem satisfaz o mestre espiritual satisfaz Krishna. E Prabhupada sorriu, sim. Logo, se o Senhor quer que eu fique aqui, então devo ficar. Sim, quero que você fique aqui. Faça membros vitalícios, construa este prédio e ajude a administrar o templo Hare Krishna. Embora Prabhupada tivesse instalado uma pedra fundamental para um templo, o centro não tinha capital, nem doadores, nem perspectiva e nenhuma congregação estabelecida. Tudo que os devotos tinham era a fé em Srila Prabhupada. Como o trem de Srila Prabhupada só partiria às 11 horas da noite seguinte, Prabhupada ficou em sua pequena cabana conversando com seus discípulos até chegar a hora de partir. Os assuntos da conversa variavam desde a política da Segunda Guerra Mundial até o 10º canto do Śrīmad Bhagavatam. Em certo ponto da conversa, Srila Prabhupada comentava que o homem não pode mudar as leis da natureza.
O homem não deve afirmar que sabe algo ou que pode fazer algo a menos que consiga parar com as misérias de nascimento, doença, velhice e morte. Minha posição significa meu karma, explicou Prabhupada. Desculpem, deixa eu tomar água, peraí. Onde estava? Cadê, Bima? Está aqui. Minha posição significa meu karma, explicou Prabhupada. Se estou no luxuoso Bhaktivedanta Manor, sofro da mesma maneira que sofro nesta cabana. É tolice pensar, agora estou no templo Manor. Que alegria! Um palácio, não é um templo gigantesco palaciano. Que alegria! Mas é assim que eles pensam. Por que então precisam morrer? Eles deviam parar com isso. Será que vocês, meus discípulos, podem me ajudar na velhice? Mesmo tentando o máximo que puderem, vocês devem admitir que isto está além de sua capacidade. Contudo, assim que voltarmos ao lar, voltarmos à morada eterna, tudo estará resolvido. Ele falou sobre dietas. A manteiga clarificada não lhe fazia bem, mas só comer alimentos cozidos como era como passar fome. Tá, vou ler de novo. A manteiga clarificada é onde faz as frituras benéficas, né, para todo mundo. A manteiga clarificada não lhe fazia bem, mas só comer alimentos cozidos era como passar fome. Ele disse que era capaz de jejuar. Se vocês não me derem nada para comer durante 3 dias, consigo fazer jejum. E Gargamuni disse a Srila Prabhupada que um conhecido seu de Calcutá estava sadio aos 90 anos de idade e atribuía sua longevidade e saúde à sua estrita dieta só de frutas. E Gargamuni sugeriu que Prabhupada experimentasse fazer tal dieta e Prabhupada concordou. É só que essa pessoa aí que fez a dieta de frutas não tinha os pecados de 10 mil discípulos. Porque quando o mestre aceita um discípulo, ele aceita os pecados daquele discípulo. Prabhupada aludiu à dieta de seu mestre espiritual. Bhaktisiddhanta Saraswati, segundo disse ele, comia pouco, mas não apenas frutas. Ele gostava de comer coisas salgadas e seu prato favorito era feito de farinha de grão de bico e amendoim fritos na manteiga clarificada. Após a conversa, ouvindo os devotos comentarem que Prabhupada se dispusera a fazer uma dieta de frutas, Harishauri observou afetuosamente. Ele disse isso antes, mas jamais o fará. Na viagem noturna de trem para Calcutá, Prabhupada não conseguiu descansar por causa de 2 bêbados no compartimento ao lado do seu. A noite inteira eles berravam e dirigiam-se um ao outro. Ó, Dr. Mukherjee! Ó, Sr. Chatterjee! E Prabhupada observou com desgosto que aqueles nomes eram de famílias de sacerdotes brahmanas bengalis, mas que agora eram apenas os nomes de 2 bêbados. Jagannatha Puri, disse ele, fora um lugar sagrado por milhares de anos, mas dentro de poucos anos deixará de sê-lo. As pessoas estavam usando o Puri como um balneário turístico. Pessoas como o Dr. Mukherjee e o Sr. Chatterjee, que não tinham a menor compreensão do que fosse a vida transcendental. Quando o trem se aproximava da estação de Ohar, Prabhupada manteve-se sentado por alguns minutos antes de desembarcar. Os altos brados de Chei, 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 em português, chá, 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 a droga do chá inglês, né, o chá preto, dos vendedores ambulantes acentuavam o tumulto generalizado e homens e máquinas. Vou ler de novo. Os altos brados de chá, chá, chá dos vendedores ambulantes acentuavam o tumulto generalizado de homens e máquinas. Ah, esta sociedade moderna, suspirou Prabhupada. É muito doloroso olhar para os seus rostos, eles são tão caídos. Você fica poluído só de olhar para os seus rostos. Esta noite eles perturbam tanto, pensam que são felizes,
que estão gozando a vida, mas temos que correr o risco de sair e pregar? Desculpem, uma pergunta. Mas temos que correr o risco de sair e pregar? Perguntou o Satswarupa. Sim, disse Prabhupada. Se vocês se dedicam à pregação, nada pode afetá-los. Às vezes, os yogis vão para os Himalaias só para evitar ver o rosto das pessoas corrompidas. Eles praticam yoga num lugar sagrado e solitário. O que está acontecendo do outro lado? Esta loucura de chá, cigarros, bide, conversas fúteis, embriaguez. Não obstante, o sistema védico ainda existe na Índia. Nas aldeias, eles tomam banho de manhã. Nas cidades também, pelo menos os que vêm do campo. Em Bombay é comum ver homens pobres tomando banho de manhã cedo. Vocês já viram? Eles sempre lavam o assoalho da casa e tomam banho. Pensando nos aspectos aprazíveis da vida pura das aldeias védicas, Srila Prabhupada deixou a estação, atravessando as multidões e o barulho. Ele conhecia Calcutá muito bem, melhor do que qualquer um de seus discípulos. A pobreza, o caos e os slogans políticos não lhe eram estranhos. Aquela era sua cidade natal, mas ele não tinha quaisquer ligações mundanas que o prendessem ali. Ficaria apenas alguns dias para pregar, depois seguiria para Mayapur. Mayapur, 7 de fevereiro de 1977. Mais de 80 meninos bengalis da escola do mestre espiritual, juntamente com uns 100 outros devotos, saudaram Prabhupada com um canto e dança público de Hare Krishna no portão dianteiro do templo Mayapur Chandrodaya Mandir. Toda a terra da ISKCON parecia um grande jardim de flores desabrochadas, e o prédio do templo Hare Krishna recém-pintado brilhava como os primeiros raios avermelhados do alvorecer. O novo prédio Hare Krishna, um longo prédio residencial, estava quase concluído. De volta ao lar, de volta à morada eterna, disse Prabhupada brandamente, enquanto o seu carro adentrava o portão e seguia lentamente rumo ao templo. Ele estava chegando 3 semanas antes de que centenas de devotos de todo o mundo chegassem e estivessem com ele para a comemoração do aniversário do Senhor Krishna Chaitanya, o Gaura Purnima. Bhavananda Goswami e Jayapataka Swami, os líderes de Srila Prabhupada da ISKCON em Mayapur, escoltaram-no por entre a multidão de meninos da escola do mestre espiritual e devotos até o salão da deidade, onde ele contemplou as brilhantes formas douradas de Shri Radha Madhava, depois de prostrar-se perante eles. Mais tarde, sentado em seu quarto no 2º andar, Srila Prabhupada cumprimentou os devotos por tornarem o terreno da propriedade tão belo e limpo. Centenas de flores transformavam o seu quarto num verdadeiro jardim. Estas flores são o seu primeiro sucesso, disse Prabhupada. E ele recostou-se e relaxou com o prazer e a satisfação especiais que sentia sempre que estava na atmosfera de sua amada Mayapur. Em nome do serviço a Deus, Krishna, disse ele, planejamos algo e isto o deixa satisfeito. Desejamos plantar flores para servir a Deus, Krishna, e então Krishna as fornece. Desejamos tudo em nome de Deus, Krishna, e não para satisfazer os nossos sentidos. Podemos fazer praticamente tudo para Deus, Krishna. Esta é a contribuição de Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Prabhupada disse que antes de Bhaktisiddhanta Saraswati, os devotos de Deus levavam vidas retiradas em Vrindavana, nenhuma pregação. Bhaktisiddhanta Saraswati foi o primeiro a demonstrar que devotos puros de Deus, Krishna, podem pregar de maneiras sofisticadas, morando inclusive em grandes prédios e utilizando automóveis a serviço de Deus, Krishna. Talvez as pessoas invejem os devotos por eles viverem em palácios, disse Prabhupada. Mas Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disse que só os devotos de Deus devem viver em palácios.
Só os devotos devem viver em palácios. Os funcionários do governo têm o privilégio de morar nos melhores lugares. Do mesmo modo, deve-se oferecer todos os recursos àqueles que são devotos de Deus, Krishna. Nada de extravagância ou luxo, mas boa alimentação, boas acomodações, todos os recursos e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esta é a nossa missão. Não queremos vidas insípidas, especialmente vocês que vêm dos Estados Unidos e da Europa. Vocês não estão acostumados às privações do povo indiano. Vocês precisam de condições mínimas de conforto para poder servir a Deus, Krishna. É isto que estou tentando aplicar em nosso movimento Hare Krishna. Prabhupada agradeceu aos devotos presentes por trabalharem na consciência de Deus, Krishna, e reiterou a sua fórmula familiar de que a inteligência e o dinheiro americanos, combinados com a cultura védica, poderiam transformar o mundo inteiro num paraíso. Mais tarde, Srila Prabhupada foi inspecionar o novo prédio. O prédio mais comprido da Bengala Ocidental, dizia Jayapataka Swami, com mais de 200 metros. Srila Prabhupada achou parecido com um trem. Inspecionou cada um dos cômodos, enfatizando que queria vê-los prontos a tempo para o festival. Caminhando pela varanda ampla, observou, é como a Quinta Avenida. Foram sossegados os dias seguintes à chegada de Prabhupada por volta do meio-dia, e ele tomava massagem no terraço em meio a centenas de vasos de plantas. Certo dia, debruçado no parapeito da varanda em frente a seu quarto, ele olhou para baixo e avistou uma das devotas colhendo flores no jardim para oferecer as formas de Deus no altar. Assim é um templo Hare Krishna, disse ele. Está sempre acontecendo algo. E a cada flor que ela colhe vai avançando um pouco na vida transcendental. Prabhupada ficava particularmente satisfeito de ver o templo Mayapur Chandrodaya Mandir sempre melhorando e se expandindo. Ele gostava de olhar da varanda e presenciar a chegada de novos visitantes, os devotos trabalhando e novos planos se manifestando. Mas persistia o mau estado de saúde de Prabhupada, um desequilíbrio de pita e vaio, do bíris e do ar, dizia ele. Certa manhã, quando seu servo perguntou-lhe como se sentia, ele replicou, muito mal, porém às vezes, depois de uma da manhã, muito má, ele se sentia muito melhor. Embora os devotos não pensassem na doença de Prabhupada de maneira material, ela causava-lhes muita ansiedade. No decorrer dos anos, ele passara por diversas crises de saúde, e os devotos sabiam que as enfermidades eram transcendentais, diretamente controladas por Deus, Krishna. Em 1974, ao ficar muito doente em Vrindavana, ele dissera que estava assim porque seus discípulos não seguiam estritamente as regras e regulações e os princípios da consciência de Deus, Krishna. Seus discípulos sabiam que teriam que seguir as suas ordens com rigor se realmente estivessem preocupados com sua saúde. Ele continuaria correndo riscos, aceitando mais discípulos, viajando e pregando, mas seus discípulos teriam de evitar agir de maneiras que prejudicassem sua saúde. Em geral, os devotos preferiam pensar que a saúde de Prabhupada melhoraria logo. E o próprio Srila Prabhupada não insistia no assunto. Ele estava absorto demais em difundir o movimento da consciência de Deus, Krishna. Poucos dias após a sua chegada, Prabhupada passeou de carro e barco para Navadvipa, onde visitaria o templo de seu irmão espiritual Bhakti Rakshala. Esse aqui eu não lembro, hein? Ah, tá. É o primeiro nome que eu não lembro. Geralmente não falo o primeiro nome. Bhakti Rakshaka Sridhara Maharaja.
Mas, enquanto subiu o íngreme caminho de pedra que levava ao templo, as pernas de Prabhupada de repente cambalearam e ele sofreu um colapso. Felizmente, Harishauri estava próximo o suficiente para segurá-lo. Era a segunda vez em menos de 2 semanas que Prabhupada tinha um colapso. Em ambas as vezes ele estivera pregando ativamente e em ambas as vezes continuara o seu caminho sem fazer menção alguma do que acontecera. Em Bhubaneswar, Srila Prabhupada prometera... Posso continuar, hein? Tá. Em Bhubaneswar, Srila Prabhupada prometera a Swarupa Damodara que iria a Manipur com ele após o festival de Mayapur. Manipur, um território independente ao norte da Índia, era mencionado na literatura védica, dizia Prabhupada. Chitrangada, a esposa de Arjuna, era natural de Manipur, que fora governado por Kshatriyas conscientes de Deus, Krishna, governantes conscientes de Deus, Krishna, governantes de verdade, né? Não o que tem por aí. Agora, desculpem. Agora, incentivado por Swarupa Damodara que nascer e crescer em Manipur, Prabhupada estava ansioso para ir até lá e tentar reimplantar um estado consciente de Deus, Krishna. Contudo, devido à saúde enfraquecida, ele duvidava de que pudesse viajar. Harishauri, que vinha acompanhando Prabhupada nos últimos 18 meses, achava improvável que a saúde de Prabhupada fosse melhorar. E num sentido, o movimento da consciência de Deus, Krishna, estava crescendo tanto sob a orientação de Prabhupada, que talvez não fosse tão necessário que Prabhupada viajasse, pelo menos não com o dispêndio extraordinário de energia e força que ele vinha apresentando nos últimos 10 anos. Talvez ele pudesse afastar-se do esquema de viagens. Mesmo durante o verão anterior, quando fizeram uma série de viagens pelos Estados Unidos, ele certa vez observara que sua intenção ao fazer aquelas viagens era apenas de entusiasmar-se com a competência de seus devotos administrando tudo sozinhos. Ele costumava dizer que assentara a fundação e erguera a estrutura do prédio do movimento da consciência de Deus, Krishna. Agora seus discípulos precisavam simplesmente dar-lhe o acabamento. Era frequente ele dizer que injetara o remédio no sistema da sociedade materialista. Agora ele se espalharia e faria efeito. Dizia também ter acendido o fogo que agora se alastraria pelo mundo inteiro. Portanto, embora estivesse sempre preocupado com o seu movimento Hare Krishna, ele tinha confiança de que tudo daria certo. Certa manhã, logo após o jejum, Prabhupada estava em sua varanda contemplando a terra de Mayapur. Virando-se para Harishauri, disse: na realidade, mesmo que eu morra hoje, não fará muita diferença. Já estabeleci o fundamento de tudo, por isso bastará eles administrarem bem as coisas e seguirem todos os programas que iniciei, para que tudo seja coroado de êxito. Transtornado com as afirmações de seu mestre espiritual, Harishauri permaneceu calado. Então Prabhupada acrescentou: de qualquer modo, eu gostaria de terminar esta coleção Śrīmad Bhagavatam. A estada de Srila Prabhupada na ISKCON de Mayapur vinha sendo tranquila, porém, ao começarem a chegar do Ocidente os membros do GBC, ele ficou sabendo das últimas novidades sobre a feroz oposição à consciência de Deus, Krishna, nos Estados Unidos. Tamal Krishna Goswami e Brahmananda Swami, vindos de Nova York, relataram que o processo acusando Adikeshava Swami de controlar a mente dos devotos seria ouvido no final de março e que o juiz dera permissão a Adikeshava para vir ver Srila Prabhupada. Eles também contaram a Prabhupada que diversos outros devotos haviam sido raptados e que, em alguns casos, os pais haviam conseguido permissão judicial por intermédio de juízes para raptar os devotos. De que se queixa o grupo adversário? Perguntou Prabhupada.
Novamente, como fizera ao argumentar com Rameshwara Swami, ele defendeu o movimento Hare Krishna, enquanto seus discípulos bombardeavam-no com argumentos materialistas. Não se tratava de mero exercício, ele estava treinando seus discípulos. Tinha que responder a quaisquer argumentos que os houvessem desanimado ou enfraquecido. E mais do que isso, ele era realmente o defensor último da consciência de Deus, Krishna. Eles dizem que somos zumbis, disse Brahmananda. Zumbis? Perguntou Prabhupada. O que é isso? Zumbis, disse Harishauri. Como robôs, que não temos cérebro, somos como máquinas, dizem que não temos liberdade de escolha. As crianças também têm o mesmo problema, replicou Prabhupada. Os pais as controlam. Elas só querem brincar, não gostam de ir à escola. Os pais não gostam disso. Acaso os pais não estão tentando tolher a liberdade dos filhos? Todo pai faz isto. O governo faz isto. Por que o governo detém os criminosos? E Prabhupada estava interessado em saber mais novidades. E Tamal Krishna Goswami informou-lhe sobre a nova fazenda da ISKCON na Pensilvânia e sobre o restaurante na cidade de Nova York. Brahmananda Swami falou da nova fazenda da ISKCON Hare Krishna na África, e tanto ele quanto Tamal Krishna deram suas opiniões sobre como iam as coisas na Hare Krishna Land, em Bombay, e relataram o progresso de Gopala Krishna na impressão dos livros de Prabhupada em diversos idiomas indianos. Bem, isto é o que está começando a acontecer agora, disse Tamal Krishna. O lobby deles no Congresso americano visa a promulgação de leis que deem aos pais de pessoas consideradas anormais o direito de submetê-las a tratamento psicológico. Mesmo que o filho tenha 50 anos de idade e os pais 70, se acharem que o filho não é são, os pais terão o direito de manter o filho sob custódia. Isso é muito perigoso, disse Prabhupada. Eles contaram a Prabhupada a história de uma devota que fora raptada enquanto distribuía livros num aeroporto. O tribunal dera permissão legal aos pais da moça para confinarem-na por 30 dias num centro especial de desprogramação no Arizona. Eles também contaram-lhe que entre os politiqueiros favoráveis aos raptos havia grupos poderosos de cristãos e judeus, os quais tinham se tornado ativos ao perceberem que outros movimentos, não só o da consciência de Deus, Krishna, estavam afastando os jovens da religião de seus pais. Segundo sugeriu Tamal Krishna, um resultado provável do processo legal contra a ISKCON Hare Krishna em Nova York seria a consolidação de fidedignidade da ISKCON. Os defensores dos direitos civis nos Estados Unidos estavam alarmados com a ameaça às liberdades constitucionais e por isso o processo legal gerava grande interesse. Seria um teste de liberdade de religião. Tamal Krishna disse a Prabhupada que aquele seria o maior processo cobaia da década e da União das Liberdades Civis Americanas e colocara-o em seu quadro de prioridades. 2 estados promulgaram leis legalizando a desprogramação, disse Brahmananda Swami, e também dão isenção de impostos. Isso significa que o governo está apoiando os grupos de desprogramação? Sim, disse Prabhupada, eles estão com medo de que esses rapazes conscientes de Deus, Krishna, tomem o governo? Sim, concordou Tamal Krishna Goswami. Alguns deles dizem que a organização consciente de Deus, Krishna, é muito poderosa e que nossa ambição é conquistar o mundo. E Srila Prabhupada riu. Isso é verdade? Bem, vamos ver. É uma luta entre Krishna e os demônios. Cumpramos nosso dever e cantemos Hare Krishna e tudo vai dar certo. Posso continuar, Bima? A história é cheia de demônios. Prahlada Maharaja, aos 5 anos de idade, teve que enfrentar o seu pai, que era um demônio e tanto. Mas mesmo assim, Prahlada Maharaja saiu vitorioso. De modo semelhante, todos vocês são como Prahlada Maharaja. Aí está a luta. Cantem Hare Krishna.
dependam de Krishna. Vocês sairão vitoriosos. Nishinradeva virá. É o veneno da consciência de Deus, Krishna, que está fazendo efeito agora. Isto é bom. Se nos sairmos vitoriosos, será uma grande vitória. Enquanto eles conversavam, faltou eletricidade e o quarto de Prabhupada, bem como o resto do prédio, ficou na escuridão. Dentro de poucos instantes apareceu um devoto com um lampião de querosene. Prabhupada entregou-se a reminiscências dizendo que a eletricidade fora introduzida na Índia quando ele era criança. A princípio, nem todos os chefes de família tinham condições de ter eletricidade em casa, disse ele. E se um homem tinha boa iluminação a gás em sua casa, era considerado rico. A iluminação de rua era feita com arco voltaico, e o homem que trocava os bastões de carvão atirava os usados na rua. Quando trocavam o carvão, disse Prabhupada, atiravam-no fora e nós, crianças, os juntávamos. O que vocês faziam com eles? Perguntou Tamal Krishna. E Srila Prabhupada riu e disse, a gente brincava, coletamos algo. Portanto, tomamos conhecimento da eletricidade quando tínhamos 10 ou 12 anos. E dava para o senhor ler, disse Brahmananda. Sim, disse Prabhupada, com este lampião. E ele recordou que seu pai comprava querosene para os lampiões. Seu pai não era rico, mas como comprava e armazenava mercadorias em quantidade, mantinha a família sempre bem abastecida. A vida era simples na época, concluiu Prabhupada, porém civilizada. Os renunciados passaram a contar a Prabhupada que uma ditadura militar tomara o poder na Argentina e interditara oficialmente o movimento Hare Krishna. Confiscaram $20 mil em livros e prenderam alguns devotos. Muitas outras pessoas estavam sendo presas e baleadas regularmente nas ruas. As coisas estão deteriorando em toda parte, disse Prabhupada. Bem, rapidamente acrescentou Brahmananda. Srila Prabhupada fala, bem, isto dará ímpeto à consciência de Deus, Krishna. Yada Yadahi Dharmasya Glanir. Tem a tradução aqui no rodapé. O Senhor Krishna aparece sempre que há declínio dos princípios religiosos. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Não fiquem frustrados. Krishna agirá por intermédio de seu movimento Hare Krishna e matará esses demônios. Não podemos saber agora como isso será feito, mas isso será feito. Permaneçamos soldados fiéis. Isto é tudo. E se vocês morrerem na luta... Desculpe, é uma pergunta. E se vocês morrerem na luta? Devemos lutar com fé, com determinação, seja para conquistar a vitória, seja para morrer. Isto porque estamos lutando contra a Maya, a ilusão. Por que ter medo de ser morto? Lutar significa ou serei morto ou conquistarei a vitória. Diva Vamarava. Para aqueles que são devotos de Deus, Krishna, não faz diferença viver ou morrer. Enquanto vivem, estão servindo a Deus, Krishna. Ao morrerem, servirão Krishna. Diva Vamarava. Prabhupada cita outra linha aqui e no rodapé está a tradução. A hora da morte, a pessoa consciente de Deus, Krishna, vai para Deus, Krishna. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. O devoto vai para Deus, Krishna. Qual é a perda então? Estamos trabalhando para Krishna e se morrermos, iremos para Krishna. Qual é a perda? Alguns dias depois, Adikeshava Swami chegou a Mayapur para ver Srila Prabhupada. Adikeshava tinha apenas 23 anos, de modo que aquela situação o estava deixando tenso. Prabhupada deu a ordem de vida renunciada até para devotos com 20 anos de idade, né, Bimala? Esse aqui tinha 23. Contrariando o conselho de seu advogado, ele viera desesperado para a Índia a fim de ver Srila Prabhupada. Nas audiências preliminares, ele aparecera vestido com terno de executivo e deixar o cabelo crescer, mas em sua visita a Srila Prabhupada vinha com a cabeça raspada e vestido com a roupa de sacerdote.
a roupa alaranjada de sacerdote. Também haviam chegado outros renunciados, e todos eles reuniram-se no quarto de Prabhupada, ávidos para ouvir a orientação dele. Este movimento Hare Krishna não é de lavagem cerebral, começou Prabhupada. Estamos dando cérebros. Antes de mais nada é preciso ter um cérebro, assim se pode lavá-lo. Mas se você não tem cérebro, não sabem o que é esta vida. Não sabem explicar a diferença entre um homem morto e um homem vivo. Embora entre vocês haja tantos cientistas e filósofos renomados, vocês não sabem nada. Onde então está o seu cérebro? Em primeiro lugar, provem que possuem cérebro. Só então poderemos falar em lavá-los. Não estamos lavando cérebros. Em primeiro lugar, o movimento Hare Krishna está dando cérebros. Infelizmente, vocês não têm cérebros. Por isso, se equivocam. O Bhagavad Gita explica isso. O que vocês acham? Lavamos ou damos cérebros? Sim, disse Adikeshava. É um bom argumento. Segundo disse Prabhupada, os devotos deviam consultar-se entre si, escrever um ensaio e enviá-lo ao tribunal. Ele frisava basicamente que a maioria das pessoas não conseguiam compreender a verdade simples a respeito da alma. Então, todos carentes de conhecimento e o movimento da consciência de Deus, Krishna, vem transmitindo o conhecimento essencial sobre a alma. Portanto, este movimento está dando cérebros. Adikeshava assumiu o papel dos antagonistas. Bem, disse ele, tenho cérebro e ele está funcionando, caso contrário, como poderia estar falando com o Senhor agora? Como estaria eu respondendo às suas perguntas? Mas o que você fala e o latido do cão são a mesma coisa, disse Prabhupada. O cão late, qual é a diferença? A linguagem dele é diferente e isto é tudo. O cão late e você fala, qual é a diferença? E Adikeshava fala, mas eles dizem, temos a arte, temos a ciência. Apesar do que possam ter, replicou Prabhupada. Apesar do que possam ter, replicou Prabhupada, vocês não sabem responder a pergunta fundamental? Seguiu-se uma troca de argumentos enquanto os outros devotos no quarto desafiavam a lógica de Prabhupada, mas Prabhupada tinha-se a seu ponto básico. O homem que não sabe a diferença entre um homem morto e um homem vivo, que não conhece a alma. Vou ler de novo. Peraí, deixa eu tomar água. O homem que não sabe a diferença entre um homem morto e um homem vivo, que não conhece a alma, é um homem sem cérebro. Quando os devotos mencionaram a fé nas Escrituras, Prabhupada disse não estar argumentando com base nas Escrituras, mas sim na lógica. Prabhupada derrotou vigorosamente todos os argumentos por eles levantados. Não havia vestígio de enfermidade ou fraqueza no comportamento de Prabhupada enquanto ele treinava os seus rapazes a defenderem-se com argumentos agressivos. Eles dizem que esta discussão está além de nossa inteligência, disse Adikeshava. Se você diz além de sua inteligência, disse Prabhupada, isso significa que você não tem cérebro? Na companhia de Prabhupada, Adikeshava adquiriu força e convicção. Eles se queixam, disse Adikeshava, de que aquele que vira devoto, aquele que vira Hare Krishna, sofre de perda de identidade. Mas na verdade eles não sabem quem são. Portanto, os desafiaremos desta maneira. Que perda de identidade é esta? Se você nem sabe, se você nem sequer sabe quem são, não podem ter nada a perder, disse Prabhupada. Sim, disse Prabhupada animado. Qual é a sua identificação? Isto vocês não sabem. Estamos ensinando que por se identificarem com este corpo, vocês perderam sua identidade. A maioria das acusações deles, disse Adikeshava, baseia-se em conceitos errôneos a respeito de nosso movimento Hare Krishna. Por exemplo, dizem que não comemos nem dormimos o suficiente. Todavia, através de estudos dos próprios cientistas deles, foi provado que nossa dieta é boa.
E Srila Prabhupada fala: como estaríamos vivendo se nossa dieta não fosse boa? Conseguiríamos viver 10 anos sem comer o suficiente? Como então conseguiríamos viver? Vocês não sabem o que é boa alimentação, mas precisam conhecer os resultados. Uma vaca come muita grama e um ser humano come um prato pequeno. Se a vaca diz: vocês não estão comendo tão bem quanto eu, isso tem alguma lógica? Não, nenhuma, disse a de Keshava. E Prabhupada fala: logo, vocês são como vacas e asnos. Vocês comem vorazmente? Quer dizer que eu também tenho que comer vorazmente? Mas que prova o Senhor tem disto? Perguntou Tamal Krishna Goswami. Eles querem conhecer a prova da existência da alma. Esta é a prova, disse Prabhupada. Se o verdadeiro princípio ativo se foi, e se você sabe de que se trata, então substitua a vida. Se você não conseguir, quer dizer que você não tem cérebro. Segundo o argumento de Prabhupada, muito embora os membros do corpo continuem a existir depois da morte, algo está faltando. Mas até hoje não se viu este algo, disse Tamal Krishna. Não se trata apenas de ver, disse Prabhupada, eu posso perceber. Porque este homem está morto? Está faltando algo? Bem, é tal qual uma máquina, disse Tamal Krishna. E Srila Prabhupada ficou furioso. A máquina você pode substituir. Por que você não produz um corpo novo e substitui o morto? Por isso vocês não têm cérebro. Estamos falando de algo completamente diferente. E Prabhupada disse que a filosofia da alma devia ser apresentada no tribunal. Será muito interessante, disse ele. O processo prolongar-se-á, o que nos permitirá revelar toda a nossa filosofia, não é mesmo? Meditem bastante e lutem. Digam-lhes, qual é o seu poder de visão? Vocês não conseguem enxergar o que está além desta parede? Quer dizer que não há nada do outro lado? Por que depender apenas da visão, seus patifes? Vocês não têm cérebro. Prabhupada é muito estático, né, Bimala? Vocês não têm cérebro. Acho que esta é uma ótima oportunidade para vocês apresentarem toda a nossa filosofia. Não aceitem isto de outra forma. Muito pelo contrário, provem sua proficiência no assunto. Eles o estão pondo à prova. E os devotos contaram a Prabhupada que os críticos estavam examinando a coleção Śrīmad Bhagavatam e criticando os devotos com base na filosofia deles. Os devotos haviam sido desafiados no tribunal por causa da declaração de Prabhupada de que o homem não fora à lua. Eu não fui pessoalmente com vocês, disse Srila Prabhupada. Como então poderia acreditar nisso? Do ponto de vista prático, eu não fui lá. Por que devo acreditar em meras notícias? Eles creem num papel, isto é tudo. Por que então não acreditaríamos nos textos védicos? A literatura védica é tão autorizada que todos os mestres a aceitam. Em seguida, os devotos passaram a expor a maneira como os pais e desprogramadores justificavam o uso da força. Isto obscurece o caso no tribunal, disse Tamal Krishna Goswami, porque todos sentem-se naturalmente muito solidários com os pais. Por que vocês não citam nossa escritura? Replicou Srila Prabhupada. De que eles não são pais? Procure este verso. E Pradyumna tirou o livro da estante e encontrou o verso em poucos segundos. E ele leu. Vou ler a tradução, né, Bima? Quem não pode libertar os seus dependentes do caminho de repetidos nascimentos e mortes, não deve jamais se tornar mestre espiritual, pai, esposo, mãe ou semideus adorável. Então, que pai é este? Perguntou Prabhupada. Que significa isto? Adikeshava Swami comenta. Às vezes, eles argumentam que... Vocês argumentarão segundo o seu ponto de vista, interrompeu Prabhupada, mas nosso ponto de vista é este.
Argumentaremos com base em nosso ponto de vista. Se o pai não consegue libertar o filho do ciclo de nascimentos e mortes, ele não é pai. E Srila Prabhupada não esmorecia nunca e por fim concluiu: quando damos conselho a um patife, ele fica irado. Esta é a realidade. De qualquer modo, temos que cumprir o nosso dever. O que se pode fazer? Tarefa difícil. Portanto, se vocês quiserem satisfazer Krishna bem rapidamente, lutem pela pregação. Portanto, temos nossa tarefa, satisfazer Deus, Krishna. Essa é a nossa missão. Assim, a despeito de tantas inconveniências, temos que cumprir o nosso dever. Prabhupada cita uma linha aqui, e a explicação no rodapé é a seguinte: eu nunca me manifesto para os tolos e menos inteligentes. Minha potência criativa eterna de Yogamaya me esconde deles. E assim o mundo iludido não me conhece a mim, o não nascido e infalível. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 25. Todos eles são mudas, patifes, tolos. E nós somos Dou risada, Bimala. É puro êxtase, né? O Prabhupada realmente é estático demais. Todos eles são patifes. O Prabhupada usa muito essa palavra patife, para a tradução de mudas, tolos, patifes. E nós somos os instrumentos de Deus, Krishna, para ensinar-lhes uma lição. Mais tarde, Srila Prabhupada falou em particular e mais detalhadamente com Adikeshava Swami. Disseram-me que você deixou o cabelo crescer, disse Prabhupada. Adikeshava admitiu que sim, mas que não ia mais fazer isso. Disse que pretendia ir ao tribunal e dizer com muito orgulho que era filho de Prabhupada e tinha orgulho de ser devoto de Deus, Krishna. Prabhupada disse que aquele também era o seu desejo, que Adikeshava entrasse no tribunal vestido como um sannyasi, um renunciado, e com o seu cetro na mão, roupa alaranjada e o cetro na mão, né, Bimala? O bastão de renunciado. Ele deveria estar usando o barro sagrado na testa e ter a cabeça raspada, e devia pregar. Srila Prabhupada contou que o haviam aconselhado a usar roupas ocidentais logo quando ele chegaria aos Estados Unidos. Adikeshava recebera cartas de Prabhupada recentemente, mas agora Prabhupada em pessoa dava-lhe a ordem de levar todos os livros ao tribunal e apresentá-los como prova de defesa. Ele deveria pregar ousadamente. Adikeshava mencionou que um funcionário da embaixada indiana dissera que o governo indiano dar-lhe asilo se fosse necessário. Srila Prabhupada ficou satisfeito de ouvir isso. Quando Adikeshava admitiu que às vezes sentia-se desanimado e sozinho na prolongada luta legal, Prabhupada disse que ele poderia levar outros homens consigo para ajudá-lo. Porém, o principal amparo de que Adikeshava necessitava era de Srila Prabhupada. Ele queria a misericórdia de Prabhupada, e Prabhupada, tal qual um pai, consolava e encorajava o seu jovem filho, e um tanto débil, o qual estava para enfrentar uma batalha. Não tema, dizia Prabhupada. Ele chamava Adikeshava repetidas vezes a seu quarto e dava-lhe mais misericórdia. Outro argumento lógico, uma instrução sobre como ele deveria agir no tribunal. O conselho essencial de Prabhupada, do qual Adikeshava estava agora consciente e convencido, é que ele deveria pregar. Krishna o protegeria. Tamal Krishna substituiu Satswarupa como secretário de Prabhupada. De manhã cedo, no último dia de dever de Satswarupa, Srila Prabhupada o chamou logo após ditar os seus versos e significados do Śrīmad Bhagavatam e disse-lhe que para o de jejum queria pepino, caldo de ervilha, feijão mung e frutas. Disse que acabara de ditar alguns versos e significados relacionados à transmigração e voltou à fita, reproduzindo o que ditara. Argumentos filosóficos de Vasudeva, pai de Krishna, tentando convencer Kansa sobre a eternidade da alma.
Vasudeva argumentava que à hora da morte a alma passa de um corpo para outro, da mesma maneira que um homem, ao caminhar pela rua, coloca um pé na frente do outro. E enquanto escutava, Prabhupada fez uma demonstração, caminhando, com 2 dedos ao redor do ditafone. O ditado de Prabhupada prosseguia: no momento atual, há uma grande oposição ao movimento Hare Krishna, o qual está sendo taxado de movimento de lavagem cerebral. Na realidade, porém, os chamados cientistas, filósofos e outros líderes nos países ocidentais não têm cérebro em absoluto. O movimento Hare Krishna está tentando elevar tais tolos. Espera aí. Deixa eu entortar a tela aqui. O movimento Hare Krishna está tentando elevar tais tolos, iluminando-lhes a inteligência de modo a que tirem proveito do corpo humano. Infelizmente, devido à ignorância grosseira, eles encaram o movimento Hare Krishna como um movimento de lavagem cerebral. Mal sabem eles que, sem consciência de Deus, Krishna, a pessoa é forçada a continuar transmigrando de um corpo para o outro. Agora, os mesmíssimos argumentos colocados por Prabhupada perante os sannyasis imortalizavam-se nos significados Bhaktivedanta. No futuro, depois que o processo legal estivesse encerrado e quase esquecido, prevaleceria a avaliação verdadeira da situação feita por Prabhupada. A 22 de fevereiro chegaram 350 devotos num Boeing 747 da Air India ao aeroporto de Dundun de Calcutá. O voo especial lotado só com devotos de Deus voara de Los Angeles para Nova York e para Londres, apanhando mais devotos em cada parada. Como era a primeira aterrissagem de um 747 em Calcutá, o prefeito, a milícia local, dignatários proeminentes da Air India e a imprensa estavam presentes para recepcionar o voo histórico. Um dos devotos disse a um repórter que a vinda do Boeing 747 do Ocidente para Calcutá era a misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya e de Srila Prabhupada. Então, 10 ônibus carregados de devotos seguiram rumo a Mayapur. Logo, o templo Hare Krishna Mayapur Chandrodaya Mandir fervilhava de atividades transcendentais. O festival de Gora Purnima estava a todo vapor. Os Vaikunta Players, um grupo teatral de Vaikunta de Nova York, encenaram uma apresentação teatral noturna do Ramayana, a qual Srila Prabhupada compareceu. A audiência observava e apreciava Srila Prabhupada quase tanto quanto a peça. Na noite de abertura do grande festival Hare Krishna na grande tenda, o ministro do governo compareceu para inaugurar oficialmente as festividades Hare Krishna. Ele cortou uma fita para inaugurar o novo prédio. E ele e Srila Prabhupada caminharam juntos ao longo do amplo corredor do primeiro andar e viram uma exposição de fotos de centros da ISKCON Hare Krishna ao redor do mundo. A certa altura da caminhada pelo corredor, Srila Prabhupada parou, maneou a cabeça e disse: "É inteiramente inconcebível." O ministro também ficou assombrado de ver o quanto Srila Prabhupada estendera a propagação do culto dos devotos de Deus da Gaudiya. Então Srila Prabhupada e seu convidado subiram ao palco. O ministro fez o discurso introdutório glorificando um famoso Swami impersonalista. Aí, a palhaçada. Está cheio de demônios glorificando outros demônios. É fazer o quê, né, Bimala? E qual o valor disso? Se um demônio glorifica outro demônio. Tá, já parei de falar. O ministro fez o discurso introdutório glorificando um famoso Swami impersonalista e referindo-se a ele como uma encarnação divina. Também tocou de leve no nome do Senhor Krishna Chaitanya, dizendo que, embora não soubesse se Krishna Chaitanya era uma encarnação de Deus, não tinha dúvida de que ele fizera o bem quando aqui estivera.
Srila Prabhupada falou em seguida usando evidências das escrituras para corrigir as opiniões errôneas que o ministro dera em seu discurso. Srila Prabhupada falou em Bengali e a maioria de seus discípulos não conseguiu entendê-lo, embora apreciassem a essência do discurso. Mais tarde, sentado em seu quarto com alguns devotos, Srila Prabhupada pôs-se a rir. Batendo com o punho na palma da mão esquerda, ele disse: "Eu o esmaguei." Faltando apenas cerca de uma semana para o aniversário do Senhor Krishna Chaitanya, milhares de peregrinos bengalis compareciam ao centro da ISKCON Hare Krishna todas as noites. Enormes fileiras humanas entravam na sala do templo para o canto e dança público de Hare Krishna e a audiência de Radha Madhava, e depois iam ver a exposição de fotos da ISKCON Hare Krishna. Aquele estava sendo o maior e melhor organizado festival de Mayapur até então. A despeito da oposição nos Estados Unidos, o movimento do Senhor Krishna Chaitanya inundava o mundo com as ondas do canto e dança público de Hare Krishna. E aquela reunião de mais de 500 devotos de todos os continentes era um poderoso testemunho da boa saúde do crescente movimento Hare Krishna. Rameshwara Swami voltou com as últimas cifras da produção de livros de Prabhupada. Só em língua inglesa, Srila Prabhupada publicara 43.450.500 exemplares. O total da produção dos livros de Prabhupada em 23 idiomas, incluindo o russo, era de 55.314.000 livros, mais de 90% dos quais já haviam sido distribuídos. Rameshwara também presenteou Srila Prabhupada com um novo livro recém-saído da gráfica, o 9º canto, primeira parte da coleção Śrīmad Bhagavatam. Radha Vallabha informou-lhe que a próxima impressão do Bhagavad Gita como ele seria tão grande que o papel necessário para tal empreendimento teria que ser transportado em 76 vagões de trem. Prabhupada e os devotos riram com as cifras espantosas. Prabhupada agradeceu aos devotos por estarem trabalhando arduamente. Esta é a bênção de meu mestre espiritual, disse ele. Ele queria isto. Como estamos tentando fazer isto, ele está nos dando todas as bênçãos. Srila Prabhupada continuava muito ativo, entusiasmando os devotos, escrevendo e pregando. Contudo, logo após a chegada dos ônibus lotados de devotos, ele ficou muito doente outra vez. Seu programa intenso tornou-se um martírio, mas ele prosseguia. Os membros do GBC iniciaram seus 3 dias anuais de reuniões, e todas as noites eles se encontravam com Prabhupada. Ele ouvia suas propostas e, após fazer algumas correções, as aprovava. O artigo final na lista de resoluções do GBC era que todos os templos da ISKCON Hare Krishna fizessem canto e dança público de Hare Krishna 24 horas em vista da doença de Prabhupada. Os devotos também haviam feito isso em 1974, quando Prabhupada ficara enfermo. Sim, disse Prabhupada ao ouvir a resolução, cantar Hare Krishna é a única cura para todas as doenças. No Gora Purnima, peraí, deixa eu tomar água. No Gora Purnima, aniversário do Senhor Krishna Chaitanya, Srila Prabhupada aceitou mais de 200 discípulos de primeira iniciação e deu segunda iniciação a 100 discípulos. Imensas multidões cruzaram o portão dianteiro do templo Hare Krishna o dia todo. E das 4 da tarde até tarde da noite as estradas ficavam congestionadas, e os cantos e danças públicos de Hare Krishna atraíam enormes audiências receptivas. À tarde, Srila Prabhupada recebeu Tarun Kanti Ghosh, o ministro do interior da Bengala,
também encarregado da força policial do estado. Prabhupada conversou com o Sr. Ghosh em seu quarto e achou muito favorável a ISKCON e a filosofia da consciência de Deus, Krishna.